Shalom, crianças! Hoje vamos descobrir uma história sobre palavras mágicas. Mas não são de feitiçaria. São as nossas promessas. Isso mesmo, a Parashá Matot começa com Moshe ensinando algo muito importante. Quando alguém faz uma promessa para Hashem, precisa cumprir. Porque Hashem escuta cada palavra que a gente diz com o coração. O acampamento dos filhos de Israel, no deserto, estava sereno. As nuvens de Hashem pairavam sobre o Mishkan, e o povo se preparava, aos poucos, para entrar na terra prometida. Mas um silêncio diferente pairava no ar. Havia uma missão importante à frente, uma missão que vinha direto do comando de Hashem. Hashem disse então a Moshe: tome a vingança contra Midian, e depois você será reunido ao seu povo. Era algo sério. Midian havia causado muito sofrimento. E agora era a hora da justiça. Todos esperavam que Moshe fosse liderar, como sempre fazia. Ele era o grande líder, o guia, o corajoso servo de Hashem. Mas, para a surpresa de muitos, Moshe não foi à frente da batalha. Ele reuniu 1.000 homens de cada tribo, 12.000 no total, e os enviou com alguém especial no comando, Pinhas, o filho de Elazar, o neto de Araon, o Kohen Hagadol. Por que Moshe não foi? O Medrash nos conta algo muito profundo e bonito. Moshe teve gratidão. Ele pensou: eu morei em Midian, fui acolhido lá, fui bem tratado, conheci minha esposa Tzipora. Fui recebido como estrangeiro com bondade. Como eu poderia agora, mesmo com razão, causar dor a um povo que um dia me fez o bem? Então ele disse algo que se tornou um ensinamento para sempre. Não joga uma pedra no poço ao qual você bebeu. Foi com essa sensibilidade que Moshe nos ensinou que, mesmo quando estamos certos, mesmo quando temos uma missão, devemos ter coração e respeito. E assim, ele pediu que outro fosse no seu lugar. Alguém em quem confiava. Alguém que já tinha mostrado zelo e coragem por Hashem. Pinhas. E Moshe disse: aquele que começou a mitzvah, que termine. Pinhas havia agido com coragem em um momento difícil, protegendo a santidade do povo. Agora, ele deveria completar aquilo que havia começado. Mas não foi como um guerreiro qualquer. Não, Pinhas foi uma coisa muito especial. Ele foi com os vasos sagrados. Alguns sábios dizem que ele levou a Arca da Aliança, a mesma que acompanhava o povo no deserto. Outros dizem que ele levou as vestes do Kohen Hagadol, com o misterioso Urim Vetumim, que brilhavam com as mensagens celestiais. E junto disso, as trombetas. Sim, as trombetas prateadas que Moshe havia feito, conforme a ordem de Hashem. Quando soavam, o povo se reunia, partia para a jornada ou se preparava espiritualmente. Ou seja, uma missão não era feita só de espadas e escudos, era feita de fé, de espiritualidade e de pureza. Era uma missão com um coração elevado. Os 12.000 homens que seguiram com Pinhas sabiam que não estavam lutando por vingança comum, mas por algo sagrado, e por isso foram com cuidado, com reverência e com coragem verdadeira, aquela que nasce na alma. E quando a missão terminou, algo muito especial aconteceu. Eles voltaram com os olhos retos e as mãos limpas. Eles haviam vencido, sim, mas não se deixaram levar pela pressa, nem pela tentação. Eles não tocaram em nada antes de apresentar tudo a Moshe e ao Kohen Elazar. Trouxeram os cativos, os animais, os objetos, o ouro e a prata. Tudo foi apresentado com respeito e ordem. O Medrash nos conta que isso foi para mostrar sua honestidade. Eles não esconderam nada, não pegaram nada para si em segredo. Eles separaram, perguntaram e só então receberam o que cabia cada um receber com bênção. Isso foi muito diferente de um antigo erro do povo no tempo de Yehoshua. Um homem chamado Ahan havia escondido algo proibido. Houve tristeza para toda a nação.
Mas agora, não. Agora, os soldados eram íntegros, eram justos. Eles sabiam que tudo pertence primeiro a Hashem e por isso agiram com dignidade. E quando eles se aproximaram do acampamento, Moshe fez algo surpreendente. Mais uma vez, Moshe saiu para encontrá-los. Ele, junto com Eleazar e os líderes do povo, foi até os soldados para recebê-los com honra. Imagine essa cena: Moshe idoso, com o rosto iluminado pela sabedoria, saindo de sua tenda e caminhando ao encontro dos soldados. Não porque eles exigiram, mas porque eles os respeitavam. Moshe era o mestre de mestres e mesmo assim ele se curvava com humildade diante dos bons atos de seus alunos. O Midrash diz que os soldados que voltaram eram discípulos dos discípulos de Moshe. Mesmo assim, ele foi recebê-los com carinho. Ele nos ensinou que não importa o quanto sabemos, honrar os outros é sempre um sinal de grandeza. E ali estavam eles, Pinhas, firme e sereno. Os soldados respeitosos e honestos. Moshe acolhendo com humildade. Eleazar pronto para orientar. E o povo de Israel aprendendo mais uma lição de vida. Essa missão, mesmo sem grandes fogos, foi cheia de luz. Porque mostrou que, quando se une coragem e espiritualidade, respeito com gratidão, força com honestidade, então temos não apenas vitória, mas santidade. E no coração de tudo isso estava um segredo: o cuidado com o que é sagrado, o respeito por aqueles que nos fazem bem, a beleza de terminar aquilo que começou com pureza e a grandeza silenciosa de Moshe, que ensinava mais com suas ações do que com suas palavras. E assim, a história do deserto segue ecoando, não com gritos, mas com valores que duram para sempre.